o Valdemar Costa Neto estava praticamente implorando para ser chamado pela Polícia Federal para depor, né? Depois de falar uma coisa dessa, um absurdo desse, de que em todo lugar em Brasília tinha uma minuta do golpe pulando na frente dele, ele praticamente estava pedindo para ser investigado, né? E, na verdade, a intenção de Valdemar Costa Neto, ao dizer isso, é tentar tirar do governo, do ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e, portanto, aí também de Bolsonaro, o peso maior pela preparação dessa minuta de um golpe de Estado. Até a fala de Valdemar Costa Neto, quem estava no foco era Anderson Torres, porque foi na casa dele que se achou esse documento, né? Não assinado, mas era um documento, e ele disse que levou para casa e tinha recebido e levou para casa para depois triturar. Só que faltou dizer de quem ele recebeu. Essa pergunta, né, ou essa resposta, é que pode provavelmente incriminar ainda mais o governo Bolsonaro, ou implicar ainda mais o governo Bolsonaro nessa preparação do golpe. Então, quando o Valdemar Costa Neto diz que em todo lugar se encontrava em Brasília uma minuta do golpe, ele tenta descaracterizar que isso seria uma ideia do governo federal. Ele praticamente é isso, ele praticamente pede para ser investigado, ele vai dizer lá de novo, ele certamente deve repetir para a Polícia Federal isso que ele disse para o Globo. Agora, ele teria que detalhar no grande ponto, aí eu acho que a Polícia Federal vai ter competência para isso, é detalhar na casa de quem, ou no gabinete de quem, ele viu minutas como essa. O Arthur Lira já disse que ele não viu. Então ele vai ter que dar algum nome, ele vai ter que dar. Mas a intenção, em suma, a intenção de Valdemar Costa Neto era essa: tirar do governo Bolsonaro o foco da acusação dessa preparação de golpe, dessa aí que está escrita, que está descrita na minuta do golpe. Vamos ver se ele consegue, aí dependendo da investigação da Polícia Federal, a gente vai ver. A deputada Joyce Hasselmann, que está conosco agora também. Deputada, ouvimos o presidente do diretório aí do PSDB em São Paulo, agora quero te ouvir. A gente falou sobre a sua entrevista à Folha de São Paulo, em que a senhora classifica o PSDB como uma âncora, né, sobre a sua dificuldade para conseguir a reeleição, e o Fernando Alfredo acaba de falar que a senhora seria a âncora de si própria. Quero ouvi-la sobre isso e como é que a senhora recebe, né, esse processo de expulsão, esse pedido de expulsão. Boa noite. Preside, boa noite. Esse moço que preside não o diretório, uma comissão provisória, não é nem um diretório que ele preside, ele tem um problema, assim, um problema sério, né? Eu acho que ele dorme e acorda todo dia pensando em mim. E ele está desinformado, porque eu já me desfiliei do PSDB. O meu pedido de desfiliação foi feito hoje no PSDB. Obviamente foi avaliado com bastante calma. Eu disse à Folha de São Paulo que estudava a minha desfiliação e optei pela desfiliação de forma irrevogável hoje, comunicando à executiva estadual. Como eu disse, não há uma executiva, né, municipal, que tem ali, na verdade, é um diretório provisório, e fiz isso pela mesma via com a qual entrei no partido. Quem me convidou para estar no partido foi o então presidente do partido estadual, foi o então governador João Dória e o presidente nacional do partido, Bruno Araújo. Então, a eles eu devo essa satisfação. Então, comuniquei ao presidente estadual do partido um pouco mais cedo, fiz através dos meus advogados, para que não reste qualquer dúvida, né, o meu pedido de desfiliação. Então, o presidente do PSDB municipal está desinformado, mas assim que ele se informar, né, nos quadros do próprio partido, ele vai saber que eu já não faço mais parte do PSDB, e essa é uma decisão, como eu disse, de caráter irrevogável. Certo. Agora, deputada, qual a avaliação que a senhora faz dessa decisão, né, do PSDB em São Paulo, de tomar essa atitude? Por mais que a senhora já tenha pedido a desfiliação, a senhora representou o partido aí nos últimos 4 anos na Câmara, não é, em Brasília, não conseguiu a reeleição, é verdade, mas foi um dos nomes fortes do PSDB no Congresso.
Na verdade, o que o Fernando Alfredo fez agora, ele sempre consegue uma notícia quando me envolve no meio de uma confusão, né? Então ele consegue uma beiradinha no noticiário. O que ele fez agora foi isso também, tentar uma beiradinha no noticiário. E é mais do mesmo, porque ele já tinha feito um movimento para tentar me expulsar lá atrás, quando da minha filiação pelo PSDB, e tentou indeferir minha candidatura, tentou fazer alguns movimentos ali, mas como esse provisório, essa comissão provisória não tem força nenhuma, tudo caiu por terra, porque, na verdade, não tem força. Então, ele tomava uma decisão, a estadual caçava a decisão dele. Ele tomava outra decisão, a nacional caçava a decisão dele. Então, é mais do mesmo, é uma reedição, né, do momento em que eu fui filiada, que eu me filiei ao PSDB, e que houve aí essa celeuma criada por esse moço, e ele está tentando de novo criar isso, mas, como eu disse, é falta de informação. Quando ele tiver informação direitinho, se ele se atentar aos fatos, aí ele vai entender e não precisa mais espernear, porque eu mesma tomei a decisão de sair do partido, uma decisão que eu já tinha tomado, na verdade, mas em respeito a alguns amigos, alguns colegas do partido, eu protelei um pouquinho para sair, né? E desejo muito sucesso aí àqueles que integram o partido, agradeço àqueles que me convidaram, João Dória, Bruno Araújo, Marco Vignoli. Então, agradeço mesmo, porque eles foram pessoas bastante importantes aí nesse processo meu político, e sigo com carinho por todos eles, mas sigo fora dos quadros do partido. É pura e simples uma decisão feita aí de maneira absolutamente democrática. A gente tem ali, né, Diego, em Miami, em Orlando, na Flórida, uma célula golpista ali de Bolsonaro, seus filhos, outros personagens bolsonaristas que foram para lá trocar informações, trocar ideias com o Bolsonaro, e vem dos Estados Unidos o modelo que Bolsonaro segue para tentar para fazer esse discurso golpista. Não à toa a gente está chamando o que aconteceu aqui em 8 de janeiro de Capitólio Brasileiro, porque ele se inspira em tudo em Trump. É claro que a gente tem aqui as nossas nuances nacionais, mas a base da comunicação pelas redes sociais, pelas fake news, pela guerrilha virtual, é a base, é o que foi feito lá com o Trump. Steve Bannon à frente, fazendo a estratégia, ele segue esse receituário. Então, nada mais normal, nada mais adequado que ele esteja lá tramando o seu golpe em território americano. Ele tenta boicotar, sabotar o governo, fazer críticas, incitou golpes dizendo que não incita. Então, é isso que acontece por lá. Então, Power of People, para quem não sabe, é poder para o povo, e aí é uma alusão a uma possível um avanço popular sobre algum governo, sobre as decisões, né? O que ele sempre diz que fala pelo povo, mas ele, na verdade, ele fala pelos radicais dele. Então, vamos ficar de olho. É bom sempre ficar de olho nessa célula que está lá nos Estados Unidos. Qual